Ok, vamos lá. Vamos lá. Hoje são 21 de março, bom dia. Vamos começar esse trabalho aí, certo? É fogo. Tá aí, eu assisti ainda agora o programa do Atucha, certo? Bom Dia 247. E uma das notícias, né, que deu foi o caso do Robinho, certo? E outra é isso, aliás, falaram um bocado de coisa, certo? Começa desde ali, sabe, com o jornalista Zé Reinaldo, certo? Um comunista aí, sabe, do PCdoB. E rolou um bocado de coisas. O Zé Reinaldo, ele faz um apanhado das notícias geopolíticas, certo? Ele deve ter falado da Rússia, não lembro. Não anotei, mas assim, ouvi, certo? Falando da Rússia, etc e tal, certo? Mas no final, a última já assim, sabe? A última notícia expulsadeira, eles trouxeram a informação, né, de que o Mourão andou filosofando, certo? E comentando, o Mourão entrou com um projeto não sei se é de lei complementar, né? Aí também não sei se ele já protocolou lá no Congresso, certo? Ele é senador, então não sei se ele protocolou lá no Senado já um projeto aí, sabe, de lei dele aí para anistiar todos os golpistas, certo? Eu já falo golpistas porque quase 20 deles foram condenados, certo? E estão aí condenados, sabe? E tudo tem a ver até mesmo esse indiciamento do Bolsonaro no crime que ele praticou aí, ou supostamente praticou, certo? De ter falsificado documentos e usado, certo? Que foi o documento de vacina. Então, mas o fato é que, aí, sabe, pessoas estão sendo condenadas, brasileiros aí, otários, estão sendo condenados, resolveram, sabe, encurtar caminhos, quiseram um golpe civil-militar, o civil representado por eles, mas por ele não tanto, mas pelos empresários, certo? Os empresários que têm dinheiro. Esse pessoal aí, bicho, que tem negócios, certo? O Brasil é deles, sabe? O Brasil é dele, desde quando os portugueses vieram para cá, sabe, eles foram se adonando de tudo, sabe, sabe, matando índios, sabe, derrubando a mata, mandando a mata para Portugal, lá o pau-brasil, sabe, o ouro, enfim, um bocado de coisa aí, sabe. Eles chegaram aí, sabe, montando empreendimento, montando fazendas, sabe, aqui na região, aqui da região metropolitana de Belém, não sei se a Abaetetuba faz parte da região metropolitana, mas Abaetetuba, como assim, o que é que eu estou falando? Estou falando de Abaetetuba, certo? Quero saber se Abaetetuba faz parte da região metropolitana de Belém. Belém se separa de Abaetetuba por águas, pelo rio, pela Baía do Guajará, certo? E você vai por ali, sabe? E chega em Abaeté. E a Abaeté se notabilizou por ter plantação de cana-de-açúcar, certo? E de lá algum empresário, não sei se era português, certo? Fazer ali a extração do suco, né, da cana, sabe, fazer cachaça, né? Isso se notabilizou esse produto aí, a cachaça de Abaeté, certo? Mas assim, os portugueses vieram para cá, sabe, empresários, entendeu, para ganhar dinheiro, desde quando inventaram, bicho, essa história dos excedentes. Outro dia o Pedro Serrano estava lembrando, e eu ontem assisti um documentário sobre os sumérios, certo? Mas antes disso assisti um documentário sobre humanos, sabe, humanoides, né, que perambulavam por aí. Então, no começo, segundo esse documentário, sabe, havia os nômades, certo? Aqueles que procuravam aí, sabe, saíam por aí aventureiros, ou saíam mesmo batendo perna, bicho, saíam batendo perna, certo? E um tempo, alguns deles aí cansaram de bater perna, certo? E começaram, sabe, a estacionar, entendeu? E a construir casas para se proteger, né, das intempéries, entendeu? Mas no começo, sabe, os humanoides ou eram batedores de perna, sabe, ou eram sedentários, entendeu? E quando eles se tornaram sedentários, começaram a plantar, começaram a criar, sabe, começou a surgir o excedente, e aí começou, sabe, o capitalismo, sabe, a troca, os negócios aí, o dinheiro, sabe, a moeda vai surgir por aí, sabe, tudo começa aí, sabe, igual longe para Dedéu, a gente está falando aí, sabe, de 12, 15 mil anos, sabe, 15 séculos antes aí, sabe,
quando os humanoides começaram a perambular no mundo na superfície do planeta, certo? E assim foi dessa forma que no século XVI os portugueses, sabe, chegaram por aqui com esse intuito, sabe, de fazer, sabe, exploração, de colonizar a terra, sabe, e de adquirir possessões, sabe. Nesse tempo, acho que a terra não tinha lá muito valor, bicho, eles vinham mais era para catar, para fazer coleta, sabe, como faziam os humanoides no passado morando nas cavernas. Saíam para fazer coleta, certo? Saiu para fazer coleta na mata, certo? E eventualmente encarar algum bicho aí, sabe? E matar o bicho e levar, mas não deixava de ser coleta, tá certo? E assim, assim vieram para cá os portugueses, certo? E fazendo coleta, etc e tal, né? E eu estou tentando falar aqui, eu não quero perder o fio da meada, falar do Mourão, que o Mourão se deu, aí foi que veio a história, sabe, do Mourão. Diz que ele filosofando aí, querendo anistia, sabe, para os golpistas, certo? Querendo anistia. Aí eu falava do golpe militar, né? E assim, sabe, aí ele saiu com essa de ontem para hoje, sabe, de que, comentando aí, sabe, que essa anistia ela é lícita, sabe, é devida, sabe, porque quem está fazendo os julgamentos hoje condenando, sabe, não estão com nada, certo? Essa é praticamente o que ele está dizendo, certo? Essa anistia, porque pensar, segundo ele, não é crime, e o que eles fizeram, os caras, eles não praticaram crime, eles não tomaram o Estado, certo? Eles não, sabe, não, quer dizer, não houve tentativa, sabe? O que eles fizeram não foi tentativa, foi apenas uma grande bagunça generalizada, isso na visão deles, certo? E, enfim, certo? Porque golpe mesmo que se possa atribuir ao Bolsonaro, ele quer dizer que no fundo o Bolsonaro só pensou, sabe? E não praticou, entendeu? Tá igual o Clinton, certo? O Clinton, quando se meteu adulto já, sabe? Passando a mão na bunda da estagiária dele, como é que chamava a menina, cara? Porra, é foda, a memória é foda. A Levinsky, a Mônica Levinsky, certo? Quando ele passou, sabe, a mão na bunda da Mônica Levinsky, mas me parece que ele fez mais que isso, certo? Né? Meu Clinton não prestava, certo? Aí ele se meteu também com essa história de que ele pegou um cigarro de maconha, certo? Tragou, fumou, certo? Pegou o cigarro, fumou, mas não tragou, certo? Ele fumava e colocava para fora, puxava e largava. Jamais levou a maconha para dentro do pulmão, certo? Diz que não tragou, entendeu? E assim faz o Mourão, certo? Em relação ao Bolsonaro e aos outros aí. O cara fez reunião, rapaz, reuniões repetidas com os generais dele aí, sabe? E aí o cara vem dizer, sabe, que ele só pensou, Bolsonaro só pensou dar o golpe. Vê se pode uma coisa dessa. Esse cara é um cretino. E ele disse assim, arredondando, não, aí pensar não é crime, bicho, pensar não é crime. Então o Xandão tá errado, certo? E ali os ministros do Supremo Tribunal, são 11, certo? Estão errados. Inclusive os dois que votam contra, né, o Cássio e o Mendonça, sabe? Estão errados também porque eles deveriam, sabe, não ir para, não comparecer nesse dia de votação, por discordar, aquela coisa toda, mas eles não fazem isso. E esse filósofo, então, nós temos hoje um general que quer, sabe, filosofar, certo? Aí para fazer onda, entendeu? Eu não vi a hora, mas são 9h04, eu vou considerar que eu estou aí com uns 6 minutos. Eu vou levar esse vídeo então até 9h25, certo? Eu tenho sempre que lembrar de marcar o tempo, senão o vídeo corta, né? O YouTube corta quando passa de 30 minutos. E aí eu queria trazer, para colocar ao lado desse filósofo general, tá certo? Um imperador, sabe? Um imperador romano, um dos últimos imperadores romanos, certo? Foi o Marco Aurélio, né? E o que é que tem o Marco Aurélio a ver? O Marco Aurélio foi um imperador filósofo, vê se pode uma coisa dessa, um imperador romano filósofo, vê se pode, certo? Ele, né, foi fazer campanha lá para as bandas, né, da Germânia, certo? Eu estou aqui lembrando do filme O Gladiador, não vou lembrar o ator, certo, agora, mas aquele filme, assim, eu assisti repetidas vezes, e realmente o Marco Aurélio lá para as bandas, sabe, da Germânia, sabe, não me lembro dele ali, sabe, escrevendo, certo, e, enfim, mas se diz que ele escreveu e a grande obra dele foi a obra Meditações. Mas ele era estoico, sabe, ele seguia, não o cinismo, mas o estoicismo, que era a ética dos romanos, certo? E aqui a respeito do Marco Aurélio, ex-imperador romano, não sei por que o pessoal fala ex-imperador romano, ele só deixou de ser imperador quando morreu, certo? Ele morreu imperador, certo? Mas o Marco Aurélio,
foi imperador romano de 161 até sua morte. 161 deve ser 161 depois de Cristo, será? Certo. Era filho de Domícia Lucila e do pretor Marco Ânio Vero, entendeu? Veja então que ele tinha, né? Tinha assim, né? História para poder chegar onde chegou. Foi sobrinho também de Adriano, olha aí, mais um aí, certo? Seu pai morreu quando tinha 3 anos e ele foi criado por sua mãe e avó. Adriano adotou Antonino Pio, tio de Marco Aurélio, como herdeiro em 138, certo? Então nós estamos aqui, certo? Ele nasceu em 121 depois de Cristo, então quando se fala que ele foi imperador em 161, é 161 depois de Cristo já, certo? Estava avançado aí o império, certo? E morreu no 180 depois de Cristo, tá certo? E o livro, aqui fala de livros dele, vejamos aqui quais são os livros dele, do Marco tem Meditações, certo? Em português, certo? Tem Los Estoicos, ele era estoico, escreveu alguma coisa sobre isso, né? E por aí vai, certo? Não sei mais o que tem por aí, entendeu? Mas assim, a grande obra do Marco Aurélio, certo? Foi Meditações, entendeu? Pois é, então nós tivemos um imperador filósofo, certo? E agora aparece, certo, o general filósofo, certo, que é o Mourão. Vê se pode uma coisa dessa. Dito isto, bicho, e já indo aí, certo, 9 horas e 7 minutos, vou avançar um pouco mais, deixa aí aqui para o meu perfil no X, certo? E assim, tem uma notícia aqui, tirada do G1, certo? Caso Robinho, entenda os próximos passos e os possíveis recursos que ele pode fazer, certo? Então, assim, o Robinho, eu coloquei aqui um comentário que eu fiz no X, né? Ponto final, certo? É constitucional o ex-jogador Robinho cumprir no Brasil a pena por estupro, pelo qual foi condenado na Itália, certo? Dizendo de outras maneiras. Na época, Robinho era jogador de futebol na Itália, certo? Eu não lembro qual era o time que ele jogava, certo? E um dia, numa boate, certo? Aí, sabe, eles pegam uma menina aí, sabe, de 23 anos, salvo engano, que estava lá curtindo, certo? Ali a boate, certo? E 5 deles lá e Robinho no meio se reúnem, sabe? E estupram a menina, certo? Uma albanesa, certo? Aí, sabe, o bicho pegou, foram para cima, foram para baixo, houve processo, certo? E no final o cara foi condenado, certo? Foi condenado a 9 anos de cana, certo? 9 anos de cana. Acontece que eles estavam na Itália e Robinho é brasileiro, certo? E não sei, não estou lembrado como foi que Robinho conseguiu aí nesse ínterim, sabe? Escapulir da Itália, sabe? E veio, sabe? E fugiu, certo? Normalmente, no direito, né, o cidadão que pratica um crime tem uma tal de competência territorial, o crime tem que ser apurado ali no lugar do crime, certo? Mas acontece que Robinho era brasileiro, certo? Eu não sei se isso, ele sendo brasileiro, se ele podia, sabe, condenar e não tivesse escapado da Itália, sabe, fugido, não sei se ele fugiu também, se ele deveria ter puxado cana numa das penitenciárias lá na Itália, certo? E eu não sei qual era a cidade que ele estava, mas o fato é que ele de repente se encontra no Brasil, o processo finda lá na Itália, sabe? E aí os italianos, a justiça italiana pediu, sabe, para o Brasil mandar ele para lá para ele puxar cana. Então veja, já está me dando resposta aqui, sabe, de que quem pratica crime na Itália deve cumprir a pena na Itália, tá certo? Mas acontece que o Robinho não estava lá na Itália, então o governo, a justiça italiana pede para o Brasil, para a justiça brasileira, sabe, extraditar o Robinho, certo? É essa a palavra que se usa, extraditar, mandar para fora, certo? Para puxar cana. Aí houve aí, sabe, um processo aqui no Superior Tribunal de Justiça, certo? Que é o tribunal adequado para apreciar essas questões aí, certo? Creio eu, né, porque foi lá que o julgamento se deu. E o julgamento qual era? Aqui se dedicaram os ministros do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, certo? Eles se limitaram a verificar se era constitucional, se estava na Constituição e se era de acordo com a Constituição, certo? O Robinho cumpre pena no Brasil, certo? Tá certo? É essa a questão que foi posta ontem. O que se sabe é que muitos ministros ali,
o julgamento foi publicado, sabe, saiu na TV, aquela coisa toda, e nessa hora o ego e o narciso, sabe, das pessoas, né, se manifestam assim, sabe, bota a cabeça de fora, aí o pessoal aproveita ali para fazer, sabe, exposição, entendeu? Cria onda e depois aparecer, quem sabe, aí nas redes, entendeu? Nas redes de internet. As redes de internet hoje é uma praga, certo? Olha aqui eu também usando as redes de internet, certo? E o que aconteceu foi que aí no final, não sei se foi 9-2, não sei se foi 9, não sei quando é que foi. Sei que 2 votos opinaram contra, certo? E, salvo engano, não sei quantos votos, não estou lembrando. Sei que dois opinaram contra, certo? Essa foi o placar, certo? Contra o quê? Contra o Robinho ter que puxar cana aqui no Brasil, certo? Porque era isso que estava em questão. Não sei se esses 2 votos contra era para mandar o Robinho para ir para lá ou mandar o processo para o arquivo. É uma coisa de verificar aí a ata da sessão, tá certo? Mas o fato é que essa coisa aí, sabe, quando são 9h11, essa coisa aí encerrou, michou, ponto final, disse eu. É constitucional, o Robinho, certo, cumprir a pena dele por estupro de 9 anos aqui no Brasil. Agora a questão aí a decisão, a decisão dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, certo, foi que a detenção dele, sabe, a pena começaria logo, já desde agora, certo, recolha o homem. Mas acontece que não foi bem assim não, certo? E ele agora está entrando aí com um habeas corpus, segundo a gente está sabendo aí, está informado, assim, os advogados disseram que vão entrar com um habeas corpus, ou no próprio Superior Tribunal de Justiça, ou no Supremo, sabe? Para dar uma aguentada aí até que os advogados, sabe? Aí vão dar um pouco mais de tempo para eles, certo? Entre com o pedido de habeas corpus, certo? Para ele fazer aí, para ele, sabe, se preparar para cumprir a pena, ver se pode uma coisa dessa. Então isso foi sobre o Robinho. E aqui tem uma matéria sobre o Anderson Torres, né? E o Anderson Torres está dizendo aqui, sabe, ele quer criar onda, certo? Ele está pedindo aqui a localização dos celulares dos generais, sabe, para saber, porque os generais disseram que pelo menos em uma reunião, sabe, ele está lá presente, daquelas reuniões muitas que os generais fizeram com o Bolsonaro, pelo menos em uma delas ele estava presente. Ele quer então o localizador georreferencial dos celulares aí para ver, sabe, se realmente confere que todos os celulares ali estavam presentes no mesmo lugar, tá certo? E falando nisso, volto já para cá, eu estou assistindo um filme aí, sabe, Êxodos. Aí, desses filmes aí que o YouTube descobre que eu tenho assim uma queda para certos assuntos, sabe? Sei que ele mandou aí um filme sobre essa questão aí, sabe? Sabe, a questão do Estado, o poder do Estado, uma questão aí que envolve até, quem sabe aí, essa história do poder paralelo, do Estado paralelo, certo? E o filme, eu falei aqui de georreferenciamento, certo? Nesse filme aí, bicho, a tecnologia é abusada. Eu achava que o cenário, sabe, do filme era ali a década de 80, mais tardar 90, mas os caras estavam usando drone, vê se pode, sabe? Aí, rapaz, assim, sabe, os celulares aí falando, certo? Celular, quando no passado foi telefone, apenas telefone, oi, tá aí, tô aí e tal, entendeu? Aquele papo furado aí, sabe? Um lá, o outro aqui. O celular hoje, bicho, é multifuncional, certo? É um smart, certo? É um smart cell, um smart celular que tem muitas funções além da função de falar, tá certo? E uma delas é indicar ali, sabe, o lugar onde o cidadão está, o georreferenciamento do cidadão, certo? E, assim, o Anderson Torres está querendo, certo? Aí, ter acesso aos celulares dos generais para saber se realmente eles estiveram em reunião. E no filme, sabe, no final já, sabe, um pai desesperado. O nome do filme é Êxodos, em inglês, certo? Mas ali a chamada no YouTube é Pitbull, certo? Pitbull é força bruta, qualquer coisa assim, entendeu? E assim, sabe, jovens ali na Polônia, me atraiu o assunto e talvez o algoritmo, sabe, saiba que eu tenho, assim, interesse pelos eslavos ali, aquele povo, sabe, ali, Polônia, Rússia e não sei mais o que, entendeu? Aí ele fica, sabe, mandando esse material aí, sabe, para eu me distrair, entendeu? E veio esse filme, esse tal de Êxodo, certo? Uma passagem na Bíblia aí, sabe, que, assim, a essência é essa, certo? Tem um pai, certo? Tem um agente de Estado, certo? Cuja obrigação é punir os cidadãos,
E tem o pai, que sabe que tem o dever de proteger o filho. O que é que faz? É um indivíduo que é agente e tem um filho que é infrator, que é criminoso. O que é que ele faz? Aí ele procura, diz que aconselhamento com um padre, um pastor, não estou bem lembrado, né? Aí o cara cita passagens da Bíblia aí que mostra, aí não estou lembrado mais no que foi que resultou, ficou meio confuso, não deu a referência do capítulo e do versículo, entendeu? E aí, sabe, eu só sei que o pai no final, sabe, aí termina tirando, né, o filho dele do sufoco. Tinha um sujeito lá, um mafioso, que queria eliminar o filho dele, certo? E o cara era, eu acho que ele era da segurança, ele tinha poder, eu não sei se ele era tipo assim, é um ministro de justiça que dominava a polícia, sabe, a polícia federal, sabe, enfim, essas coisas assim, entendeu? Eu só sei que no final esse agente, sabe, termina na condição de pai, livrando o filho dele do assassinato, certo? Mas aí diz que ele vai aí, sabe, não vai puxar cana, ele não vai denunciar, mas vai dar uma identidade nova, e mas numa próxima falha, sabe, ele não se mete mais ou menos assim, esse papo furado aí, entendeu? Mas o fato é que nesse filme aí, sabe, tem aí a presença, né, da tecnologia, certo? Da tecnologia eletrônica, né, e cibernética, certo? E o celular servindo, drone, o escambau aí, sabe? E assim, temos aqui o Anderson Torres também aí pedindo aí celulares de general, né, para dizer se realmente ele estava em tal lugar ou tal lugar. Porque disseram que ele, quando se reunia com o Bolsonaro e com os generais, ele era o assessor que dava esclarecimentos jurídicos para todos ali presentes. Aí eu comentei assim, certo? É muita onda, bicho. A ratazana golpista acelerou, pôs lenha no fogo da caldeira, certo? Eu, quando falo isso, eu estou querendo dizer que os generais, né, sabe, aceleraram, né, o tal de Marco Antônio Gomes Freire, certo, que foi ministro do Exército, e tem o Carlos Almeida, não vem o resto do nome do cara, mas eu quero me referir ao ministro da Aeronáutica, certo, que não concordou, sabe, que não foi junto com o ministro da Marinha, certo? Que não topou o Garnier, certo? Não topou marchar junto com o Garnier e dar o golpe, certo? Isso antes de terminar dezembro, rapaz, dezembro de 22, certo? E o bicho pegou e aí, sabe, o Cid foi, né? O Cid foi vítima, bicho, sabe? Vítima, sabe? Da própria eletrônica cibernética, entendeu? Se fumou, sabe? O celular dele, sabe? Falou, sabe? Porra, foi foda. Esse Anderson Torres deixou, ele viajou para os Estados Unidos e disse que deixou o smartphone dele, sabe? Lá nos Estados Unidos. E agora ele quer localização de celular, como é que ele vai provar, sabe? O dispositivo dele tem que estar presente para ele tirar o dado, certo? E eu não sei como é que fica essa enrolada aí do Anderson Torres, certo? Um outro comentário que eu fiz é aqui a foto que tem, certo? A história do cartão fraudado, certo? Bolsonaro se achava Deus, certo? O pessoal meteu na cabeça que ele era mito, certo? E que ele não contrairia a Covid, sabe? E ficava fazendo onda com aquelas emas lá no Planalto, sabe? Numa live aqui que ele tá, eu tô vendo aqui, tem álcool aqui do lado, sabe? Tem um copo d'água, um miserável, certo? Um copo d'água e ele segurando uma caixa, sabe? Uma caixa aí, sabe? Daquela porra, daquele negócio lá que ele dizia que valia, como é que chamava mesmo, hein? Que o cara tomava e aquilo ali não pegava, sabe? Que ele podia fazer tratamento de Covid com a porra daqueles comprimidos, certo? Aí o cara saía aí, sabe, de peito aberto, certo? E lá na esquina tava, sabe, o coveiro esperando ele, certo? Aí diz assim, né, cartão fraudado, assessores de Bolsonaro acusados ganharam aí. O fato é o seguinte, sabe, que enquanto durou aí, sabe, a farra, sabe, os assessores do Bolsonaro foram recebendo dinheiro e viajaram com ele para os Estados Unidos, certo? E ficaram recebendo dinheiro, sabe? E é disso que estão falando aí. E esses caras todos estavam envolvidos com a história da fraude do cartão de vacina, porque para poder entrar nos Estados Unidos eles tinham que ter o cartão de vacina. E vai ver que não se vacinaram esses escrotos, certo? E aí, sabe, usaram o cartão falso, bicho, e aí que está o problema, certo? Uma outra notícia que tem aqui, sabe, é do Maluf, já todo fudido, já deve estar com uns 90 anos, foi aí, sabe, como é que a gente fala,
esses caras aí da elite, que eu não gosto de falar mais elite, entendeu? Mas aí um fudido, sabe, aí, sabe, que interferiu na história do Brasil, e interferiu na história do Brasil para ele, certo? A ele, sabe, cerca de quase 17 milhões de dólares ele conseguiu esconder na Suíça, eu não sei lá por onde, certo? E agora, aí, sabe, o governo suíço resolveu, ou a justiça suíça resolveu mandar essa dinheirama para o Brasil, sabe? E quando eu li a matéria, a impressão que dava que assim, o dinheiro de Maluf, aí eu perguntei, é do Maluf ou é do Brasil, hein? Esse dinheiro aí, certo? É isso. Aí tem uma outra notícia aqui, sabe, sobre policiais militares no Rio de Janeiro, de fazerem a guarda, a segurança armada de um bicheiro no Rio de Janeiro. Mas isso é velho ou é novo, bicho? O jogo do bicho, certo? O jogo do bicho, como é que é? Eu tive um irmão que morou no Rio de Janeiro, ele jogava, ele fazia uma festa e sabia jogar o jogo do bicho, certo? E os bicheiros, bicho, sabe, ganharam muito dinheiro, sabe? E se tornaram presidente de escola de samba e aquela coisa, etc e tal, entendeu? E aqui está a matéria sobre cerca de vários policiais aí, sabe, salvo engano, 16 policiais militares que faziam aí a guarda desses bicheiros aí, sabe. Esse cara, o próprio Rony Lessa, sabe, ele mancava da perna porque ele sofreu um atentado aí fazendo trabalho aí para bicheiro, sabe. Os inimigos do bicheiro atacaram, sabe, e ele, uma granada explodiu perto dele, certo, e comeu a perna dele, certo, estraçalhou a perna dele, entendeu. Era o Elcio ou foi o Rony Lessa? Acho que o Rony Lessa, certo? E aqui no caso a matéria fala de 16 PMs acusados de fazer segurança armada para bicheiro, certo? Aí é o que eu falo, certo? Aí, a PM não deixa de ser uma estrutura de Estado, certo? E aí eu comentei assim, né? Estado de Direito bandido. Zero Estado paralelo, certo? Eu meti na minha cabeça que não existe realmente Estado paralelo, certo? No Estado burguês, sabe, o crime e não crime, sabe, se misturam. A própria essência do capitalismo, certo, do ponto de vista da exploração do ser humano, certo, não deixa de ser crime, rapaz. Quem quer que oprima uma pessoa, quem quer que domine uma pessoa, sabe? Quem quer que obrigue essa pessoa, sabe, a fazer coisas que, sabe, ele não quer um contrato de trabalho, sabe? O sujeito só pega aquele contrato porque ele é forçado a assinar a carteira, sabe, assinar o contrato, mas muitas vezes, sabe, ele não está interessado em fazer aquele trabalho, bicho. Mas aí o liberalismo diz, não, tem um contrato, certo? E o contrato é para ser cumprido. Viva a vontade, certo? Dizem os liberais, entendeu? E a modernidade, ela se baseou em contrato, certo? No contrato, se baseou na vontade, certo? O Schopenhauer, Locke, não sei mais quem aí, sabe? Instrumentalizaram a vontade como sendo o pilar, né, civilizatório, certo? E aí, os seres humanos têm vontade, sabe? E as coisas avançam com base em contratos, certo? O sistema capitalista é baseado em contrato, o próprio Estado de Direito é um Estado contratual, há um grande consenso, democrático, diz que, né? Aí, então, o que é? A vontade, a minha vontade daqui agora, esse ano vai ter eleição, certo? E eu vou escolher um candidato e vou votar nele, certo? Vou manifestar minha vontade naquele voto que eu vou dar para aquele candidato, certo? E se diz então assim que é isso, sabe? A vontade, né, é que preside o mundo moderno, o mundo civilizado. Eu vou parando por aqui, são 9 horas e 24, nos meus cálculos aqui eu deveria ir até no máximo 9 horas e 25, certo? E vou dizendo, sabe, que meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, falei, posso falar, continuar falando, eu manjo dessas coisas. Eu trouxe essas notícias aqui que o X manda, que eu capto no X, e falo, comento, porque eu posso falar, bicho. Eu tenho capacidade para isso. Primeiro, eu tenho gramática, certo? Primeiro, eu tenho gramática, eu tenho segurança na gramática, certo? E segundo, eu tenho conteúdo na área jurídica, certo? Então, foda-se, entendeu? É isso aí. Esse vídeo de hoje eu vou chamar de General Filósofo, certo? Em homenagem ao Mourão, o filósofo general, nós fica melhor assim, como houve um imperador filósofo, certo? Eu vou chamar aqui de um general filósofo, me referindo ao Mourão, tá certo? Então, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, meu nome é Ernest, certo? Então é isso, tá bom? Bom dia a todos.